Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Dércio Fernando, sou acadêmico em Ciências Sociais, o quarto ano aqui da UEMS, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Michel Foucault e a história da loucura. Bom, vocês já conhecem Michel Foucault, né? Já viram ele aí através de outros conceitos, como o próprio conceito de poder, né? Ou melhor, das relações de poder que ele estabelece, como essas relações de poder moldam a vida do sujeito. E hoje a gente vai aprofundar isso um pouquinho, a teoria do Michel Foucault, em torno da ideia da loucura. Né? Esse tema foi solicitado para nós fazermos um aprofundamento, então, em cima do Foucault. Tá? Então, só relembrando que o Michel Foucault ele foi um grande pensador francês. Né? Ele entra aí na lógica juntamente com o Bourdieu, com uma grande onda aí, né, de pensadores da escola francesa de sociologia. Ele representa aí algumas tendências mais contemporâneas, né, da França, esse grande país de grandes pensadores. E a gente tem, então, hoje, para trabalhar um pouquinho em cima do Michel Foucault. Para começo de conversa, tem uma frase que coloquei aí para vocês, né, eu gostaria que nós começássemos por ela, analisando ela. Olha só, ele diz lá: a loucura não é algo da natureza ou uma doença, mas um fato de cultura. A história da loucura, em suma, é a história da progressiva medicalização da loucura no pensamento ocidental. Tá? Então, é justamente com base nisso que nós vamos começar a nossa aula, nossa conversa aqui hoje. Né? O Michel Foucault, quando se pensa em loucura, pessoal, nós iremos conversar um pouquinho hoje, que é essa ideia da institucionalização do sujeito, do ser, né, da marginalização, porque se criou no Ocidente, se criou pós-Idade Média, principalmente, uma ideia de loucura relacionada, né, à exclusão, relacionada, muitas vezes, a alguém que tem que ficar afastado. Ó, fulano é louco, né, então eu me distancio, eu me afasto. Então é justamente nisso que o Foucault vai tentar inserir contribuições. Né? Ele vai conseguir fazer alguns apontamentos, fazer algumas análises em cima disso e tentar aprofundar toda essa teoria. Então, para pensar no histórico da loucura, tá? A gente vai começar por aqui. Primeiro, na Grécia Antiga, tá? Essa palavra loucura, ela vai aparecer para vocês muitas vezes. Ela não é empregada no sentido pejorativo, não é empregada só para tratar de transtornos mentais, tá? Como nós vamos entender isso ao longo da aula, mas ela vai aparecer para a gente como algo, digamos, como uma construção, né? Uma construção social de narrativas e, claro, né? Como que a humanidade veio aí ao longo dos anos lidando com tudo isso, tá? Então nós temos aí primeiro na Grécia Antiga, né? A loucura, ela era compreendida como manifestação divina. Olha só que legal, né? Quem era visto como louco era um profeta, era alguém que falava coisas que havia recebido dos deuses e as pessoas comuns não entendiam. Olha que interessante. Então ele era visto como alguém especial, alguém, nossa, que trouxe ali para a gente contribuições além desse mundo, contribuições que estão fora dessa dinâmica, fora dessa rotina, fora da nossa compreensão. Então, olha só, o louco na Grécia é alguém que traz profecias, que traz coisas boas, né? Que traz coisas que a nossa imaginação não consegue lidar. Na Idade Média, né, que vocês já viram isso em história, a Idade Média ela tem uma pegada um pouco diferente. A loucura ali, ela passa a ser associada como o quê? Como uma possessão demoníaca, como algo maligno. Daí não podemos esquecer que tem um papel da igreja muito forte nisso, né? Porque pessoas com alguns transtornos mentais eram vistos como, digamos, receptores de algo maligno, né? Estavam possuídos, estavam transmitindo a mensagem do coisa ruim, né? De outras esferas. Então, o louco, se dissesse, por exemplo, que ele era um bruxo por um motivo ou outro, ele ia para a fogueira, ia ser exorcizado, enfim, tá? Não esqueçam lá da Inquisição, né? Que vocês também veem em história. Então, olha só, duas narrativas diferentes, dois períodos diferentes, né? Na atualidade, a gente conversa daqui a pouco, tá? Mas, o que é a loucura? Então, o que, afinal de contas, o Michel Foucault entende por loucura? Nesse livro que eu falei para vocês, que é o livro que está baseando a nossa obra aqui hoje, ele faz uma tentativa de categorizar, de analisar os discursos sobre loucura através do tempo. Né? Como é que ele faz isso? Primeiro, ele vai dizer que
a loucura, esse conceito, teve muitas e muitas e muitas e muitas interpretações ao longo dos anos. Tá? A primeira, talvez, lá no século XVII, tá? Foi quando ela sofreu uma grande transformação. Tá? Olha só, lá no século XVII. Então, falamos da Grécia, Idade Média, e agora século XVII. Depois eu vou retornar com vocês um pouquinho para falar do Renascimento, a questão do nau dos loucos, né? Uma outra análise, mas o século XVII foi o primeiro viés, a primeira mudança significativa. Né? Por quê? Porque até o século XVII, a visão, a imagem que se tinha do louco, da loucura, era uma representação ainda da Idade Média. Né? Aquilo místico, aquilo que era, como a gente pode dizer, vinculado a questões desconhecidas. É aquilo que era onde o sujeito estaria após a morte. Após a morte, ele estaria lá, num lugar imaginário, repleto de coisas que não estavam ali naquele momento, naquela compreensão social. Então, olha só, o louco, tá? Mais uma vez, o conceito não é pejorativo, ele é alguém, até o século XVII, que era visto como algo mítico. Nada de penalização ainda, nada muito intenso. Tirando, claro, né, se ele se considerasse, se declarasse um bruxo, algo do tipo, como nós vimos agora há pouco ali atrás. Daí, o que vai acontecer? Né? No Renascimento, tem a primeira mudança significativa disso. Né? O que acontece? Algumas cidades, como Florença, né, como a Sicília, várias cidades italianas, principalmente, começaram a fazer uma limpeza nas cidades. Que limpeza que era essa? Né? Tirar moradores de ruas, prostitutas, limpar as ruas, deixar sem essa população, entre aspas, indesejada. Olha só que absurdo, né, gente? E as pessoas com transtornos mentais entraram nessa, né? Entraram nessa limpeza, digamos assim. Daí foi criado o nau dos loucos, né? A nau dos loucos. Tá? O que era essa nau dos loucos? A nau dos loucos, gente, era uma embarcação, tá? Que pegava essas pessoas e levavam para áreas distantes da cidade. Então pegava andarilhos, pegava pessoas com transtornos mentais, pegava moradores de rua, todo mundo nessas cidades, juntava todo mundo de vez em quando, colocava num navio, um nau, né? E levava embora. Para onde? Depende, né? Ilhas mais distantes, outros territórios. A ideia era deixar aquilo ali o mais, digamos, olha a palavra, que absurdo, moral possível, né? Bem entre aspas mesmo. Por quê? Porque está se falando agora em uma moralização da sociedade. E por que o Foucault está estudando isso? Por que nós, sociologia, temos que saber disso, gente? Porque o Foucault, ele se interessou em tentar entender como esse processo foi construído. Né? Para nós, hoje, isso aqui entra como um tema complementar às relações de poder, né, que vocês já viram aí na disciplina de sociologia. Por quê? Né? Por conta da ideia de como esse poder, essas relações das pessoas, elas sempre estiveram às mãos de um pequeno grupo. Então, quem está no poder, exerce o poder. Quem está à margem do poder, está à mercê de quem exerce esse poder. Logo, pessoas marginalizadas não exercem o poder. Tirando poucas exceções, tá? Vou lembrar de uma aqui que vocês conhecem ela, Dona Maria I, rainha portuguesa, né? Que é a mãe de Dom João VI, avó de Dom Pedro II, primeiro, né? Bisavó de Dom Pedro II, enfim, inclusive morreu aqui no Brasil. Dona Maria I, ela era conhecida como Dona Maria a Louca. Por quê? Porque ela saía gritando no palácio. Tem relatos que ela catava bonecas de porcelana e arremessava nas paredes, dizendo que eram suas filhas, né? Tem vários relatos nesse sentido. Provavelmente, uma pessoa com esquizofrenia, né? Com um transtorno mental. Na época, não, isso não era tratado, isso era visto como um estigma. E olha só, mesmo ela sendo na nobreza, teve esse preconceito. Olha como que ela entrou para a história. Dona Maria, vírgula, a louca. Tá? Vocês sabem desses adjetivos, né, que os reis europeus recebiam? Ela recebeu também. Dona Maria a Louca. Tanto que ela foi afastada do poder. Né? Ela ficou ali. Dom João VI, né, o filho dela, ficou como regente de Portugal, quando veio para o Brasil, inclusive, por conta dessa condição dela. Tá? Ela só não foi deportada, gente, por quê? Porque era uma nobreza, uma pessoa da nobreza, né? Tinha dinheiro, tinha status.
Então, ela foi mantida por ali no palácio, acabou morrendo de velha aqui no Brasil, né, com outras complicações aí, tá? Essa pintura, ela representa esse sinal dos loucos. Ó, percebam só pessoas adentro, né, desse navio. Pessoas que estão desfiguradas, né, estão fora de si. Isso é uma representação da Idade Média, lá do início do Renascimento, século XV, provavelmente, que representa como esses processos, como essas configurações, essas narrativas fariam com o sujeito, tá? Só para a gente poder ter uma ideia, como que isso iria construir esse sujeito, tá? E nas outras cidades, eles não eram bem tratados, né? Chegando em uma outra cidade, como ele era trazido nesse sinal, ele era preso, torturado, chicoteado. Olha só, né? Então pensem comigo, uma pessoa na Europa que tinha um transtorno mental, tá? Ela era vista como alguém que teria que ser tirado dali com a máxima urgência. Era levado para outro lugar, para outra cidade, muitas vezes um território que você nem falava a língua. Lá era preso, torturado, né? Ou seja, pessoas com esses transtornos, segundo Foucault, elas tiveram um tratamento histórico bem complexo, né? E nós, na sociologia, nós estamos preocupados com isso para tentar entender como que esse sujeito foi passando por transformações. Ou melhor, como que as pessoas com transtornos mentais, ou ainda a própria ideia de loucura, ela foi sendo o quê? Foi sendo modificada. Gente, hoje nós temos, por exemplo, falas relacionadas à saúde mental, né? Hoje nós temos uma série de programas para a saúde mental, que é muito importante, e o Foucault está para mostrar para a gente que nem sempre isso aconteceu. Nem sempre esse problema social, olha a sociologia aí dentro, foi visto como deveria. Ou melhor, nem sempre ele foi visto como um problema social. O problema social era ter pessoas loucas na sociedade e não buscar tratamento e não buscar apoio para essas pessoas, né? Era fazer essa limpeza. Daí, a partir desse século, né, século 21, enfim, começa a se estabelecer na teoria, né, muito depois da obra de Foucault, uma separação clara, né, entre a razão e a desrazão. Isso já existia lá no século XV, XVI, XVII, mas na teoria começa a ser mais recente, tá? Por quê? Porque essa separação, ela seria uma zona intermediária, tá? Onde você tem as forças do desconhecido, ou seja, aquilo que você não compreende, tá? O que está por trás da loucura, segundo Foucault, que dá forças a isso. Mas existe o quê? A razão e o discurso dessa razão. Por que é destacado o outro aí para vocês? Olha só a frase lá, ó. Razão e desrazão. Ela constitui, fazer a leitura com vocês. Portanto, não mais como aquela zona indeterminada, que daria força, acesso a forças do desconhecido, coisas que eu não sei, mas como o outro da razão, segundo o discurso da própria razão. Como assim? A razão passa a ter significado. As ações passam a ter significado, passam a ter sentido dentro do discurso do sujeito. Tá? Em que sentido? No sentido de entender que existe um sujeito ali. E esse sujeito ele é único. Né? E esse sujeito ele tem um comportamento, ele tem uma vida por trás, certo? E tem outros autores que trabalham, por exemplo, né, como o caso da Catribe e do Brito, que trabalham o quê? Né? Que na atualidade, né, existe uma tentativa da sociologia muito grande para distinguir a ordem da loucura. Tá? O que seria isso? Sair do senso comum e da categoria socioantropológica e chegar na ordem de doença mental, na ordem, né, da categoria psicológica, psiquiátrica. Como assim? Você sai do conceito de loucura do senso comum e vai para uma ordem psiquiátrica. Né? Ou seja, trata isso como doença, como tem que ser. Tá? Na primeira ideia, naquela do senso comum, tá? A primeira visão de mundo que se tem ali é o comportamento de uma sociedade que considera o quê? Né? Ela considera toda essa loucura como aquilo que está fora de uma imagem ideal, ou seja, fora das regras morais. Não comportou como eu espero em sociedade, eu digo que é louco. Pronto.
tá? Se vocês saírem aí com, sei lá, vamos pensar, uma camiseta amarrada na cabeça, gritando, baixando os braços no meio da rua, pronto, é louco, né? Resolvido. Porque é uma regra moral que não se espera, tá? Isso na visão do senso comum. Daí existe o quê? A segunda visão, que é trabalhar isso como doença mental, como uma outra categoria. É aí que o Foucault está cutucando a gente, mostrando como isso tem que ser, né? Aí ele vai dizer o seguinte, ele coloca que existe uma formulação técnica científica, isso envolve psicologia, psiquiatria, né? Várias áreas que entendem isso como um estado de sofrimento e perturbação, que é um gerador das inabilidades sociais, ou seja, o sujeito não consegue exercer aquilo que lhe é esperado. Olha lá, bem destacado para a gente aí, centralizando a nossa fala aqui. Foucault busca nessa fase, né, entender como retratar a história do poder sobre a desrazão, ou seja, como que essa desrazão, esse comportamento não esperado, ele exerce poder. Quem que exerce esse poder, né? Para isso, ele tenta entender como existe uma competência exercida sobre esses processos. Olha lá em vermelho para vocês. Né? O autor se leva pela competência exercida sobre a ignorância, corrigindo os erros da normalidade, né, que são os fantasmas, as ilusões, enfim, e se impondo à desordem e ao desvio. Ou seja, você sai de um cenário e vai para outro. Tá? Por quê? Porque existe uma narrativa em cima disso. Tá? E Foucault diz o seguinte, ele faz uma comparação. Ele vai dizer que existe, né, um paradigma nessas relações que foi até os anos 70. Até os anos 80, falar em loucura era preconceituoso, existia uma carga preconceituosa em cima disso. Depois, ele vai dizer que a gente chega numa situação de poder. Tá? Olha o poder de novo em Foucault, né? As relações de poder. Que você abandona esse caráter, digamos, atípico da sociedade e passa a ser visto isso como o quê? Como algo de intensa medicalização. É aí que o Foucault também critica, tá? Ele critica principalmente por conta dos esquemas, digamos, ligados aos hospitais psiquiátricos, né? As instituições onde você prende o sujeito ali, né? Um hospital, um dito na época hospício, né? Hoje em dia não se usa mais o termo, onde você medica o sujeito para ele ficar na normalidade, ficar onde se espera desse comportamento em sociedade. E ele chega numa parte bem legal, né, que eu sempre gosto de frisar ela com vocês, que é o quê? Onde ele vai dizer que na teoria da loucura, teoria do poder, existem 3 instituições punitivas: hospital, prisão e escola. Escola? Sim, escola. Por quê? Porque, gente, o Foucault, ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer que essas 3 instituições, elas têm a função de tirar o sujeito do seu meio, tá? E colocar ele sob vigia, tá? Claro, né, gente, com objetivos diferentes. O hospital leva o sujeito para cuidar, para ser cuidado, né? Só que daí ele faz uma análise dos hospitais psiquiátricos, como que eles prendiam esse sujeito, muitas vezes amarrado às mesas, às macas, né? Aquela camisa de força de filme, sabe? Bem aquela coisa de filme americano. Exatamente. Então, ele faz uma crítica a isso. Né? A prisão, que tira o sujeito do meio social e coloca em um lugar fechado. E a escola, por que a escola? Não é porque ela faz mal, de forma alguma, né? Nós somos estudantes. Mas no sentido de que você tem regras, tem normas, e você tem um comportamento esperado dentro da escola. Portanto, se eu faço um comportamento inesperado, algo que não é previsto, eu sou punido por isso. Ele vai chegar numa teoria, que é a imagem que eu vou usar para fechar com vocês, que é o panóptico. Tá? Já a gente chega lá, onde ele coloca em uma outra obra, Vigiar e Punir, né, já fazendo um interlaçamento entre as duas. E ele coloca uma frase aí, ó, os problemas da loucura giram ao redor da materialidade da alma, ou seja, aquilo que está dentro da alma. Tá? O que o Foucault contribui para nós, né, na educação? Olha só, ele faz uma pergunta, o que é o sujeito para cada um? Né? Pedagogia, na área da educação, na sociologia, o sujeito é aquilo que está pré-estabelecido. Todo mundo é sujeito e esse sujeito está em constante transformação. Eu aprendi mais depois que entrei na faculdade, vocês aprenderam mais depois que entraram no colégio, certo? A ideia é o acúmulo do conhecimento. Para fechar, ele diz que o sujeito é bem diferente. Olha lá, em amarelo, né? O sujeito é uma invenção da modernidade, algo construído pela sociedade. E, para finalizar,
Olha o panóptico. Essa é uma imagem, né, do século XVIII, que Foucault analisa muito bem no livro. O que é o panóptico, gente? Isso daí é uma prisão, tá? Esse prédio no meio é o panóptico, tá? O panóptico, ele tem ali pessoas que ficam dentro, certo? Fiscalizando cada cela dessa. Cada cela é vigiada constantemente. Então, não tem para onde fugir, não tem o que fazer. Você sabe que está sendo vigiado. Isso, segundo Foucault, pode induzir uma situação de loucura. Você não tem privacidade, luz acesa 24 horas, câmera na sua casa 24 horas, na sua cara, né, 24 horas. Então, isso tira você de uma situação de normalidade e leva para uma situação de anormalidade. Tá? Esse seria a síntese, a essência da história da loucura do Foucault, certo? Pessoal, espero que tenha gostado, né? Uma aulinha bem breve aqui para complementar para vocês essa temática, ok? Qualquer dúvida, disponibilizarei o formulário para vocês, tá? Para a gente ter esse retorno de vocês e aprofundar o conteúdo. Muito obrigado e até mais.